Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal Física Club. Eu sou o professor Wagner Pinheiro e durante todo o ano vou estar ajudando você a aprender física de uma maneira mais simples e fácil, beleza? Eu não poderia começar o ano sem estar conversando sobre um assunto bastante importante, que é o assunto envolvendo notação científica. Ah, Wagner, por que esse assunto é bastante importante? Ele é importante porque você vai precisar desse conteúdo quando você for estudar qualquer outro conteúdo de física. Ele é necessário em diversas contas que vai surgir na mecânica, na óptica, em ondulatória, em termodinâmica, em eletromagnetismo, em física moderna, enfim, em tudo. Então é importante você saber, beleza? É um conteúdo bastante simples, mas eu quero que você tenha bastante atenção em cada passo que eu vou mostrar a vocês, beleza? Bom, já ia esquecendo, se você gostar desse vídeo, por favor, deixa aí teu comentário, dá um likezinho aí, dá um joinha bacana, e compartilha com teus amigos aí, se você gostar, beleza? Então vamos começar. Mas, Wagner, o que é notação científica? Notação científica nada mais é do que uma forma de você escrever números muito grandes, ou melhor, que representam grandezas muito grandes, ou muito pequenas de uma forma mais compacta. Porque imagina o seguinte, imagine você é um cientista e você é um astrofísico e você quer calcular, por exemplo, a distância entre dois planetas, ou duas galáxias. Então, se você for fazer esse cálculo, se a gente for colocar em unidade padrão, que é metro, então a gente vai ter um valor muito grande. A gente vai ter um valor que vai ter vários algarismos. E se fosse escrever à mão, ia ser uma coisa muito desgastante e não seria viável. Então os cientistas pensaram, pô, a gente tem que resolver esse problema. Como a gente pode reescrever esse número de uma forma mais compacta. Outra situação que pode haver necessidade, que vai haver necessidade de utilizar a notação científica, é quando eu estou trabalhando com números muito pequenos. Ou melhor, que representa grandezas muito pequenas. Como, por exemplo, se eu sou um físico experimental e eu estou desenvolvendo um computador quântico. Eu sou lá um engenheiro físico, estou desenvolvendo um computador quântico. Se a gente for calcular a distância atômica entre dois átomos, então é necessário ali a gente verificar que esse número é um número que representa uma grandeza muito pequena. Apesar de representar uma grandeza muito pequena, vai ter vários algarismos significativos com relação à unidade padrão. Então veja, notação científica é uma maneira simplificada de representar numericamente valores compostos por vários algarismos. Então, vamos ver alguns exemplos aí. O primeiro exemplo que a gente tem é a velocidade da luz. Não sei se você sabe, mas a velocidade da luz ela se propaga no vácuo com a velocidade aproximada de 300 milhões de metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Então, ou seja, em um segundo, a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. Veja, se eu fosse reescrever essa grandeza aqui, ó, essa grandeza tem quantos zeros aqui? Ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Eu posso escrever desta maneira aqui, ou eu posso reescrever dessa outra maneira aqui. Perceba que dessa outra maneira aqui é uma maneira mais compacta de a gente reescrever esse número. Bom, abaixo está outro exemplo aqui, que é a constante de Avogadro. A constante de Avogadro, ela descreve o seguinte, que a cada 1 mol eu vou ter esse valor que eu nem sei descrever de átomos, ou seja, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Essa é a constante de Avogadro. Então ela aparece bastante na química. Então perceba, se eu fosse um cara que fosse utilizar esse número aqui de forma extensa, eu iria ter muito trabalho reescrevendo essa quantidade gigantesca de zeros. Então, uma forma da gente escrever é na notação científica, que é desse jeito aqui. Veja como é compacta. E quais são as regrinhas da notação científica? A forma geral da gente escrever notação científica é da seguinte maneira. A gente vai ter uma parte numeral, que essa parte numeral ela tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Vou multiplicar aqui por uma potência de base 10, da qual esse L aqui vai representar um certo valor de expoente. Ah, Wagner, o que é esse valor de expoente? Esse valor de expoente é justamente a quantidade de zeros que eu vou ter ali. Quantidade de zeros que eu vou ter ali, entendeu? Eu vou explicar isso detalhadamente em alguns exemplos. Então, veja alguns exemplos e algumas regras. Então, vamos lá. Eu tenho esse número aqui, 3 milhões e 670 mil. Então, veja, uma outra forma de escrever esse número daqui é da seguinte maneira. Vou ver, ó, vou colocar aqui o último zero, vou começar aqui, vou
considerar que aqui eu tenho uma vírgula e vou contar essa vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parei aqui. Wagner, por que você parou nesse número? Porque, pela regra que a gente viu anteriormente, esse número aqui, a parte numeral, a primeira parte que tem que ficar na minha notação científica, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, vai ficar aqui 3,67 vezes, 10. Quantas vezes eu passei a vírgula? Se a gente parar para analisar, eu passei a vírgula 6 vezes. Se eu passei a vírgula 6 vezes, o expoente que vai estar aqui vai ser o número 6. Então, reescrever este número aqui em notação científica. Observação. Se eu estou passando a vírgula da minha direita para a minha esquerda, como eu represento nessa setinha, o valor do meu expoente aqui vai ser positivo. Beleza? Entenderam aqui? Então, eu reescrevi esse número em notação científica. Agora, Wagner, se tivesse um número agora representando uma grandeza pequena, vamos ver um exemplo desse número aqui. Ó. Eu tenho 0,000012. Então, veja, a minha vírgula está aqui. Se eu for colocar em notação científica, a minha parte numeral ela tem que ser maior que 1, maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, eu vou contar as vírgulas agora da minha esquerda para a minha direita. Então, eu vou sair contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parei aqui. Por que eu parei aqui? Porque, pela regra, a minha parte numeral da minha notação científica tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, aqui vai ficar 1,2, beleza? Vezes 10. O valor do expoente é o valor quantas vezes eu passei a vírgula. Eu passei aqui quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Só que não pode ficar aqui um valor positivo. Pela regra, se for da esquerda para a direita, vai ficar negativo. Beleza? Wagner, como é que eu faço aí uma super dica para eu poder memorizar isso? É simples. Toda vez que eu tenho meus alunos, estudantes, estou ensinando matemática ou física aos meus alunos, eu gosto sempre de relacionar com dinheiro, que às vezes fica mais fácil de entender. Então, veja o seguinte. Se eu tiver um valor grande na minha conta, vou ter muito dinheiro, é uma coisa positiva ou negativa? É uma coisa positiva. Então, o expoente, ali, meu expoente, fica positivo. Se eu tiver, agora, um valor muito pequeno na minha conta, é uma coisa negativa ou uma coisa positiva? É uma coisa negativa. Então, vai ficar um menos no meu expoente. Beleza? Então, essa regrinha. Se eu passar a vírgula da minha esquerda para a minha direita, meu expoente existe. Ele tem que ser positivo, meu expoente da base 10. E se eu passar da minha esquerda para a minha direita, ele tem que ser negativo. Beleza? Vamos ver alguns exemplos agora para fechar a aula. E eu vou passar para você, que ainda não é meu aluno, eu tenho uma coisa para dizer a vocês. Eu irei dar a vocês uma pequena lista de exercícios para você treinar após terminar essa aula. Está na descrição, então você vai lá, vai ter um pequeno link que vai direcionar você para um pequeno exercício para você treinar a notação científica, beleza? Então, é muito importante, quando você vê uma videoaula, você, logo em seguida, você vai treinar, vai fazer algum exercício e, enfim, vai fazer algum exercício para poder fixar melhor o conteúdo. Primeiro exemplo, veja, 320 mil. É um número grande ou um número pequeno? Pô, ele é um número grande, ele representa uma grandeza grande, 320 mil. Então, eu vou passar a vírgula aqui, da minha direita para a minha esquerda. Então, eu vou passar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Parei aqui. Por que eu parei ali? Porque minha regra, eu tenho que minha parte numeral da minha notação científica tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, vai ficar aqui, 3,2 vezes 10 elevado a... Quantas vezes eu passei a vírgula? Passei 5 vezes. Então, vai ser 5. Agora, eu pergunto a vocês, vai ser positivo ou negativo? Vai ser positivo, porque eu passei a minha vírgula da minha direita para a minha esquerda. Ou seja, quando eu tenho um número grande, o expoente é positivo. Pequeno erro aqui é B, o item B, foi mal. Mas veja agora esse número, um número que representa um valor pequeno. A vírgula está aqui, Eu vou passar então a vírgula da onde? Da minha esquerda para a minha direita. Então, eu vou passar aqui, a vírgula. Uma vez, duas vezes, 3 vezes. Parei aqui. Por que eu tenho que parar aqui? Porque pela minha regra, na minha notação, a minha parte numeral tem que ser maior ou igual a 1, menor que 10. Então, isso aqui vai ficar 5,8 vezes 10. O valor do expoente é o valor de quantas vezes eu passei a vírgula. Eu passei 3 vezes. Só que eu pergunto a vocês, vai ser
positivo o meu expoente ou negativo? Vai ser negativo, porque eu passei da minha esquerda para a minha direita. Então, vai ser negativo. Beleza? Agora, esse número aqui, o entender, novamente, é um número pequeno. Então, eu vou passar a vírgula da minha esquerda para a minha direita. Vou passar aqui, ó, uma vez, duas, três, quatro, 5. Parei aqui. Por que eu tenho que parar? Porque, pela regra, na minha notação científica tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, aqui vai ficar 5,3 vezes 10 elevado a... Quantas vezes eu passei a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser positivo ou negativo o expoente? Vai ser negativo, porque eu passei da minha esquerda para a minha direita. E o último número para fechar a aula de hoje e você vá direto aos exercícios é esse daqui, ó. Então, vamos lá. Outra coisa, ignore aí a ordem que está... Essas coisas estão A, B, C, D. Ignore a ordem. Então, vamos lá. Esse número aqui é um número grande, então vou ter que passar a vírgula daqui, ó, da minha direita para a minha esquerda. Então, vou sair contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parei aqui. Por que eu tive que parar aqui? Porque na notação científica tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, aqui vai ficar 5,9 vezes 10 elevado a 11. Positivo ou negativo? Positivo, porque foi da minha direita para a minha esquerda. Bom, pessoal, agora é o momento que eu me despeço de vocês e fiquem atentos para a nossa próxima aula, que vai ser bastante importante para a gente poder dar sequência e continuidade ao nosso curso. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E também é importante que você deixe um comentário para saber se você realmente entendeu ou se você está com alguma dúvida durante a aula. Beleza? Abraço a todos.